Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula de introdução ao estudo do direito. Trazemos como tema de hoje os métodos de interpretação do direito. Então vamos lá, nós temos alguns métodos, então, e analisaremos cada um deles. O primeiro método é o método tradicional da escola exegese, onde esses métodos, eles vão se diversificar, na verdade, diante da prioridade ao elemento de interpretação que vai se dar conferido aos juízes. Então a liberdade que se dá de interpretação por parte dos juízes é que nós podemos aí distinguir cada um dos métodos. O método tradicional, então, ou método clássico, ele vai se valer do meio gramatical, que nós estudamos, já vimos isso, ele se vale do método gramatical e do método lógico. Ele foi adotado pela escola da exegese lá na França, ali no início do século XIX. E aí o pensamento predominante, ele era um pensamento codicista. O que vem a ser isso? Fundamentado principalmente e inteiramente, na verdade, somente no código, supervalorizando o código. Então esse pensamento, segundo eles, não haveria qualquer outra fonte de direito senão o próprio código. E aí o intérprete, ele não deveria pesquisar o direito baseado em costume, em doutrina, em outras fontes, mas simplesmente no código. Não levava em consideração ainda a organização do Estado, seja ela social, política, econômica, somente o código. Então o código, ele era absoluto, não havia nenhum elemento extra-código que serviria como fonte ali do direito. Então o código, segundo essa escola, segundo esse método, ele não apresentava lacunas. Ele era completo, ele era então absoluto. E aí tem alguns lemas dos doutrinadores que trazem essa ideia, dizendo que os textos devem estar acima de tudo, toda a lei, mas nada além da lei. Tá? Então algumas ideias que permeavam ali aquele momento histórico. E aí temos aí então esse método tradicional ou método clássico de interpretação. Então o principal objetivo dessa escola seria revelar a vontade do legislador. Então analisar o código, a lei e buscar sempre o objetivo, a finalidade ali do intérprete seria somente verificar, analisar qual era a vontade do legislador. Então a única interpretação correta seria aquela que traduzisse a ideia, o pensamento do autor da lei, daquele que elaborou a lei. Então o Estado seria, no caso, o único autor do direito, porque ele detinha o monopólio tanto da lei como do código em si. Tá? Então, a sociedade ficava impedida naquele momento de utilizar, de se valer do direito costumeiro. Não seria possível porque só prevalecia, então, tudo aquilo que estava evidenciado ali na lei. Em resumo, as ideias então básicas dessa escola seria o dogmatismo legal, fundamentação ali legal, subordinação à vontade do legislador e o Estado como único autor e detentor do direito. Então essa escola, ela foi depois declinando, foi perdendo força no decorrer do tempo, aí principalmente no final ali do século XIX, aí onde o poder judiciário começa a chamar para si essa tarefa diante das necessidades históricas e momentâneas ali que viviam em determinado momento, ali no final do século XIX, o poder judiciário começa a chamar para si essa responsabilidade de interpretação. E aí a jurisprudência passa a ter mais prestígio, então começa a se valer muito da jurisprudência na utilização ali dentro das decisões que envolvem o direito. Então, o pensamento dessa escola, na verdade, dessa escola tradicional, ela se fundamenta principalmente com o Código de Napoleão, que foi um código muito bem visto, muito aceito pela doutrina na época, um código realmente diferenciado para o momento que estava ocorrendo em diversos países. Então, por ser um código realmente completo, muito bem elaborado, surgiu-se essa ideia, então, esse método aí de interpretação baseado que o código, que a lei, ela não apresentaria lacuna. Tá? E aí, a doutrina moderna atualmente, ela já não aceita dessa forma, esse método, essa forma de interpretação. A doutrina vai mudando seus conceitos, já logo ali no início do século, no final do século XIX, início do século XX, e aí hoje o código tem-se a ideia que ele não pode, nós já
falamos sobre isso, o código ele não pode prever todas as situações, todos os fatos sociais. Então a sociedade ela vai se alternando, as ideias, os objetivos da sociedade, enfim, toda a realidade ali, seja ela em relação econômica, social, político, religiosa, qualquer que seja a situação, isso vai se alterando, vai se mudando no decorrer do tempo. E aí o código ele não consegue prever tudo aquilo que a sociedade é capaz de realizar, todos os fatos. Então, diante disso, tem-se a ideia que o código apresenta sim algumas lacunas, as leis muitas vezes apresentam lacunas, porém as leis, os códigos também não são feitos para serem passageiros. Eles não são feitos para ficar um determinado tempo apenas e sumir, desaparecer. Não, ele precisa perdurar também um determinado tempo, ele é importante um determinado tempo. E para isso, então, surgem os métodos de interpretação para que essa lei possa prevalecer e permanecer por um determinado tempo. Mas é natural essa ideia que os códigos vão se renovando, vão perdendo força, entrando novas leis e assim por diante. Então o intérprete, com o auxílio de diversos elementos, de diferentes elementos, ele é capaz de investigar a lei e por consequência interpretá-la. Então dizer que só a lei é direito é recusar uma fonte autêntica que se dá então por meio dos costumes ou ainda por meio da jurisprudência. Nós veremos e já vimos analogia e coisas assim nesse sentido que também são fontes aí do direito, algumas fontes primárias, outras fontes secundárias. Depois nós temos então a evolução e aí mudamos para o método então apresenta-se no decorrer da história um método histórico-evolutivo, que seria o outro método então de interpretação. Segundo esse método, essa corrente que surge ali então no final do século XIX, atribuía-se ao intérprete um papel relevante. O intérprete então ele não deveria simplesmente aplicar a lei, somente o que está na lei, somente o texto de lei, mas ele cumpre ao judiciário manter o direito sempre atual, sempre vivo, de acordo com os anseios e necessidades da sociedade. E aí, o intérprete ele não deve ficar adscrito simplesmente à vontade do legislador, porque quando o legislador ele elabora uma lei em determinada época, ele pensa nos fatos que estão ocorrendo naquela sociedade, naquele momento, não sendo possível prever situações ali depois de uma década, de 2 décadas, 3 décadas ou ainda mais, né? Então não é possível fazer essa previsão. Então a lei, uma vez criada, ela vai vincular ali ao autor somente aquele momento histórico. A partir daí, caberia então, segundo esse método aqui, aos intérpretes poderem verificar quais são as exigências sociais atuais. Tá? Então não significa alterar a lei, nem o significado até da própria lei, mas transportar o critério que foi utilizado num determinado momento para aquele momento presente então. Esse raciocínio então, esse método, segundo aqui a doutrina francesa, criou alguns institutos. Aí nós temos aí alguns institutos hoje até utilizados pela nossa doutrina. Temos a teoria da imprevisão, teoria do abuso do direito, teoria da responsabilidade por risco causado. São algumas teorias que surgem para poder preencher daí algumas lacunas existentes e poder interpretar de forma que seja adequada de acordo com a sociedade, com o momento ali atual. Então o direito, por definição, ele é uma reflexão, o direito ele deve ser um reflexo social, um reflexo da sociedade. E a lei, apesar de ser extremamente útil e importante, ela se dá então de uma forma que não seja aplicada somente de acordo com a vontade do legislador, de acordo com aquilo que está efetivamente escrito, mas de acordo com a realidade de um contexto ali social. Então o poder judiciário, ele em algumas situações, por meio desse método então, histórico-evolutivo, o judiciário ele acaba interferindo também no legislativo. E aí, muitas vezes, o legislativo acaba sendo negligente, volto a dizer, devido ao momento histórico, que não era possível prever todas as situações, e aí entra então o judiciário para poder fazer essa ligação entre a vida real e o direito. E aí, o judiciário ele não tem o objetivo de criar o direito, esse não é o objetivo do judiciário, mas apenas revelar o sentido de uma lei que às vezes acaba estando ou sendo um pouco antiga. E aí ele vai então revelar o direito, o significado daquela lei. Então, esse método, ele também apresenta algumas falhas. Tá? Ele apresenta também algumas falhas, porque ele não pode apresentar também soluções
para tudo, porque existem algumas situações que não existe lei. Então imagina, se eu tenho uma lei e essa lei não prevê alguns determinados fatos. Porém, eu tenho alguns determinados fatos que ainda, lógico que é um paralelo, né, um amarrado ali entre um e outro, eu tenho alguns determinados fatos que simplesmente não existe lei nenhuma para isso. Então, eu tenho uma lei e eu tenho alguns fatos sociais. Aquela lei muitas vezes não abrange um fato específico, mas ela abrange fatos similares, situações parecidas. Porém, em algumas situações ocorrem alguns fatos na sociedade que não há previsão legal nenhuma. Como se daria então uma situação como essa? Então esse método ele também apresentaria falhas nesse sentido. Como vai se atualizar então? Como se vai interpretar uma lei que simplesmente não existe? Não seria possível. Então ele acaba também, em alguns aspectos, sendo incompleto. E aí nós passamos para uma terceira possibilidade, que seria a livre investigação da ciência do direito, a livre investigação científica do direito. Então essa teoria, ela vai apresentar concepção ali do jurista francês François Gianni no final do século XIX também. Então, ela admitia alguns pontos ali da escola da exegese, da escola ali tradicional, onde a lei seria fundamental, seria extremamente importante, no sentido de que essa livre investigação científica do direito, ele vai apresentar que o intérprete deve levar em consideração, sim, a vontade do legislador, aquele que elaborou a lei. Porém, ele não concorda que a lei seja a única fonte do direito. Então veja, aí começa-se também uma evolução a partir dessas ideias já existentes. Ele não admitia a infalibilidade do código, ou seja, o código não é infalível, as leis não são infalíveis. Muitas vezes apresenta-se lacunas e aí exige-se todo um processo para o preenchimento dessas lacunas. Então o intérprete, ele não estaria autorizado, segundo essa livre investigação do direito, a substituir a vontade do legislador. Ele pode utilizar-se de outras fontes, mas ele não pode simplesmente substituir a ideia do legislador, ou seja, aquilo que está previsto em lei, aquilo que tem então previsão legal. Ele precisa consultar os fatos da sua época, esse é o correto. O aplicador do direito teria que consultar os fatos da época e não o momento da elaboração da lei. Então, verifica-se os fatos, é uma mistura, né, dos dois métodos. Você consulta os fatos e analisa a vontade do legislador. Qual era a vontade do legislador? E tenta daí fazer de forma com que a aplicação e a interpretação seja adequada aí nesse sentido. Então ele leva em consideração a lógica, nós vimos lá o método gramatical, o método lógico, nós estudamos isso, ele analisa então o texto literal, ali a literalidade do texto, porém de uma forma lógica, racional. E aí a lógica, ela vai se revelar útil para conseguir verificar qual é o alcance das normas, seria nesse sentido, e aí verificando então também circunstâncias morais, econômicas, tudo aquilo dentro as quais a lei foi formulada, elaborada, para que se tenha ideia então de qual seria a vontade do legislador. Quando houvesse uma lacuna, o intérprete deveria então recorrer à analogia e aos costumes. Essa livre investigação científica, então, essa ideia criada de livre investigação científica, ela não fica condicionada simplesmente às fontes formais do direito, mas ela vai se fundar também baseada em critérios que levam em consideração toda a organização social. E aí o direito, ele possui duas versões, segundo esse método, o dado e o construído, tá? Então são alguns critérios, categorias de dados e aquilo que é construído. O dado corresponde à realidade que foi observada lá pelo legislador, então no momento de elaboração. E aí leva em consideração, então, como já mencionei, elementos econômicos, morais, científico, técnico, cultural, tudo aquilo que envolve a elaboração da lei. E o segundo ponto é o construído, ou seja, uma operação lógica, considerando tudo aquilo que foi ideia do legislador, eu vou então analisar diante de uma finalidade, trazer para alguma finalidade do momento então atual. Somente, daí segundo essa teoria, esse método
segundo a doutrina que entende adequado esse método, primeiro eu devo então analisar a lei, eu devo interpretar e aplicar dentro do possível tudo aquilo que está previsto em lei, e aí podendo também verificar analogias e costumes, e eu somente ficaria livre para a interpretação após esgotados todos esses meios. Então, apesar da ideia de trazer a livre investigação científica do direito, na verdade eu tenho uma livre investigação científica no sentido de que eu olho por etapas. Primeiro verifico a lei, analisando os fatos sociais atuais com a vontade do legislador. Eu posso utilizar de outras fontes do direito, sejam ela analogia ou os costumes, e quando esgotado tudo isso, caberia então ao intérprete analisar e verificar de forma que seja razoável e adequado para toda a organização social. Tá? Então essa é a ideia. Então essa liberdade, na verdade, do intérprete, ela é baseada em critérios de justiça, quando esgotado então todos os outros meios, tendo como a lei como fonte primordial aí na sua interpretação. Então, depois de buscar essa inspiração numa ideia, num ideal de justiça, eu aplico então nessa sequência de atos, analisando a lei, analogia, costumes, e aí dando esse poder discricionário de interpretação, valorizando sempre a ideia ali de justiça. E aí surge uma outra forma de interpretação, outro método de interpretação, que seria a corrente do direito livre. Segundo essa corrente, ela vai ser oposta, então, à primeira, que é a escola tradicional. Ela é 100%, vamos assim dizer, oposta. Essa ideia, essa corrente, ela concede ampla liberdade ao intérprete. Ela dá extrema liberdade. Cabe ao intérprete assumir todo o papel ali, o desempenho de aplicação e de interpretação da lei. E aí o juiz, quando ele vai decidir, quando ele tem ali em suas mãos o poder de decisão, ele pode, segundo essa corrente, abandonar o que está previsto na lei para aplicar aquilo que ele acha, que ele entende-se como sendo de justiça, como sendo justo. Ou seja, ele poderia abandonar uma lei que ele compreende ser injusta e aplicar outra que, segundo o critério dele, seja justa. Outra lei ou ainda algo que não esteja, que não tenha previsão legal. Então, se a lei fosse justa, ela poderia ser aplicada. Caso contrário, coloca-se a lei do lado e o juiz fica livre para aplicar e para decidir, interpretar da forma como ele bem entender, segundo os critérios de justiça que ele tem em mente. Então, diante de um caso concreto, o juiz ele dá a melhor solução para o caso. Lógico que analisando ali tudo aquilo que envolve o direito, analisando assim os fatos sociais, analisando o interesse das partes, enfim. Só que a justiça seria definida pelo próprio juiz. Então o juiz, antes dele analisar a lei em si, a aplicação, interpretar a lei, ele primeiro interpretaria se a lei é justa, se ela é adequada ou não. Então fica discricionário esse poder. E aí isso traz muita insegurança jurídica. Apesar de ter essa corrente do direito livre, mesmo nesse momento que surge essa ideia, isso não se aplicava ao direito penal, porque o direito penal ele tem um princípio chamado princípio da reserva legal, e aí não há lei, não há pena, não há crime sem lei anterior que o defina. Eu não posso definir algo como crime hoje se não existe previsão legal. Se eu cometo algum ato e não há previsão legal como sendo crime, tal ato, então, sem sombra de dúvidas, não é crime. Ele pode até ser tipificado posteriormente, assim por diante. E há exemplo de crimes ocorridos pela internet e que não era previsível há muitos anos atrás, há tempo atrás, e hoje existe essa possibilidade e já existe leis nesse sentido. Mas, então, no direito penal não se aplicava essa corrente do direito livre, porém, nos demais ramos surge-se essa ideia, então, esse método de interpretação, cabendo ao juiz, então, interpretar e aplicar o direito da forma como ele melhor entendesse. Então, as teses mais difundidas
por essa corrente, as ideias difundidas por essa corrente, seria o repúdio à doutrina da suficiência absoluta da lei. Então, segundo essa corrente, a lei ela não é absoluta, ela não consegue prever todos os fatos, como já mencionado ali, no método também histórico-evolutivo, a lei não consegue prever tudo aquilo que ocorre na sociedade. Então ela não é absoluta, ela é insuficiente. A afirmação de que o juiz deve realizar, diante dessa insuficiência dos textos, um trabalho ali pessoal, um trabalho ali criador, inovador. E essa seria então a função do juiz diante das lacunas do texto. E depois que a função do legislador, do julgador, do aplicador ali do direito, iria aproximar-se cada vez mais à ideia legislativa. Haja vista então a omissão do legislativo, daquele que elaborou a lei, onde a lei muitas vezes é falha, ela é insuficiente ou ainda inexistente, caberia então ao julgador elaborar ali uma determinada norma nesse sentido quando aplicasse o direito. Então essa seria a ideia. Nós temos aí vários adeptos dessa doutrina e essa doutrina se distingue em 3 fases. Ali o primeiro pensamento começa a ocorrer em 1840, com os precursores dessa ideia. Nós temos ali alguns deles ali, Stamp, Becker, Kohler e assim alguns outros que defendiam então a necessidade de admitir-se para o juiz uma atividade menos dependente da lei. O juiz não poderia ficar tão dependente ou exclusivamente dependente da lei. Depois temos a segunda fase, que vai organizando melhor as ideias, inicia-se ali no século XX, mas dura apenas 6 anos essa segunda fase, e aí tem uma obra até chamada Livre Determinação do Direito e Ciência Jurídica Livre, que vai surgir ali em 1903, dando ali a liberdade, né, nessa obra expondo a liberdade do juiz em hipóteses que faltam, então onde não existem leis ou normas costumeiras para isso, o juiz teria então livre e ampla liberdade para decidir. E depois a terceira fase, ali depois, posterior a 1906, onde surge a obra A Luta pela Ciência do Direito, que ela apresenta, aí ela compara o direito livre como uma espécie de direito natural, um direito natural rejuvenescido, seria essa a ideia. E aí o juiz deveria atuar, o intérprete, desprezando os textos. Segundo esse autor, segundo essa obra, o juiz deve desprezar os textos quando o direito, quando determinada lei, ela não tiver um caráter, um critério, uma ideia, uma finalidade de justiça. Ele deveria, então, abandonar a lei, inspirando-se em outras possibilidades, assim como sociólogos e coisas nesse sentido, que buscassem, então, a ideia de justiça baseado na organização da sociedade daquele momento. Então, essas ideias aí do direito livre, ela continua aí sendo uma possibilidade alternativa. Existe alguns que defendem essa ideia e aí se orientam pela ideia simplesmente exclusiva de justiça, aplicada principalmente no que se refere às relações econômicas. Então, muitos defendem ainda essa ideia de que seria possível essa livre interpretação, a corrente aí do direito livre, abandonando leis injustas e aplicando aquilo que seria um ideal de justiça, principalmente então no que se refere à ordem econômica. Tem-se muitas críticas em relação a isso, principalmente no que nós temos frisado sempre, destacado sempre aqui em nossas aulas. Essa corrente acaba trazendo muita insegurança jurídica, porque se eu tenho um ordenamento jurídico, se eu tenho um complexo de normas que evoluíram no decorrer do tempo diante dos desejos da sociedade, nós temos a ideia de quando uma lei ela é elaborada, ela apresenta os anseios, os desejos daquela sociedade atual, então isso traria muita insegurança jurídica, porque eu abandonaria tudo aquilo que há previsão legal, que está codificado, para ficar à mercê, vamos assim dizer, daquele que vai aplicar o direito, do intérprete do direito de um determinado juiz, sem saber, sem ter uma previsão do que poderia ser a decisão A ou B, ou ainda X, Z, completamente diversa daquilo que a lei prevê. Então, essa seria a principal falha no que se refere aí à segurança jurídica. Então, você desprezar também esse valor de segurança que é pertinente ao direito, que é relevante para o direito, simplesmente por um ideal de justiça unilateral, apresentado por uma única pessoa, que seria o intérprete, o aplicador da lei, é um risco muito grande para o direito, diante de todas as consequências que aquilo pode trazer para a sociedade. Então, essa seria a principal crítica. A segurança jurídica, ela não exige
porém, um imobilismo do direito, nem uma submissão integral àquilo que está na lei. Não é isso. Então a segurança jurídica, ela não se dá também diante de somente o que está escrito na lei, mas ela também não pode apresentar uma insegurança abandonando, rejeitando tudo aquilo que existe de previsão legal ali dentro de um determinado ordenamento jurídico. Deve-se haver um equilíbrio, né? Dentre esses métodos é possível ali uma integração entre um e outro, e aí talvez a corrente aqui da livre investigação científica do direito talvez seja um método ali um pouco mais adequado, onde você busca primeiramente a aplicação da lei, buscando também ainda outras fontes, como analogia, costumes. Hoje nós temos ainda os princípios gerais de direito que são utilizados. Então, algumas formas de que, não sendo possível, por meio da lei, analogia e dos costumes, ou ainda de uma forma integrada, você aplicar também dentro de alguns critérios, buscando sempre um ideal ali de justiça, de acordo com os desejos da sociedade, tá? Então seria essa a ideia, seriam esses os métodos. Nós terminamos por aqui este capítulo, este tema. E aí prosseguiremos então, nós terminamos mais uma parte, mais uma etapa do nosso estudo, e aí nós entraremos numa nova etapa, numa nova fase, onde nós iremos analisar as relações jurídicas num próximo estudo, vendo aí como tema lá os sujeitos do direito, quem são os sujeitos do direito.